Olá, tudo bem? Eu sou Edilaine Fialec, sou enfermeira e coordeno os setores de controle de infecção e segurança do paciente. Talvez você esteja pensando o que você tem a ver ou o que você pode fazer para contribuir com o controle de infecção e segurança do paciente. Essa dúvida deve estar pairando na sua cabeça, principalmente se você estiver entrando na nossa instituição para atuar na área administrativa. Quem é da área clínica já está habituado, já conhece esses termos. Mas eu garanto que ao final desses minutos, desse momento que nós vamos passar juntos, você vai entender o quão é importante saber de segurança do paciente e controle de infecção e que você tem um papel ativo em todo esse processo. Para alinhar o nosso conhecimento, para que a gente fale a mesma linguagem, eu já quero apresentar para você o conceito do que é segurança do paciente. Acompanhe comigo nesse slide. Olha só o que o Ministério da Saúde definiu como segurança do paciente. Segurança do paciente é a redução a um mínimo aceitável do risco de dano desnecessário associado à atenção à saúde. Quando nós falamos de atenção à saúde, nós estamos falando de todos os serviços de saúde. Nós estamos falando da atenção à saúde prestada no posto de saúde, no consultório médico, no hospital. E nós estamos falando das unidades ambulatoriais também, como é o caso da nossa instituição, que não é um hospital, não é um hospital-dia, é um serviço ambulatorial. O paciente vem aqui, ele faz o tratamento de 4 horas e 5 minutos na máquina de hemodiálise e volta para casa. Mas nós temos que devolver o paciente minimamente como ele chegou. Ele não pode vir aqui e sair pior do que ele chegou. Então, nós precisamos tomar algumas medidas, nós precisamos trabalhar de uma forma tão bem feita que evite danos desnecessários ao paciente. No Brasil, esse é um conceito novo, de 2013. A legislação de segurança do paciente, essa obrigatoriedade sobre esses protocolos, ela é recente, é de 2013. Porém, esse é um assunto antigo, como eu vou mostrar para vocês. Nesse slide, vocês podem ver algumas figuras, como Florence Nightingale, Philip Samuel Weiss, Codman, entre outros, que naquela época, olha só, o pai da medicina, Hipócrates, lá em 460 a 370 a.C., ele já dizia em seu postulado, primeiro, não cause danos. A primeira coisa a se fazer. E esses outros falavam de transmissão da infecção pelas mãos, que é o legado de Samuel Weiss. Florence falava sobre a organização do cuidado. E Codman já falava da criação de padrões estabelecidos na área de saúde, medicina baseada em evidências. Então, todos esses estudiosos já falavam naquela época da importância de evitar o dano. Todos esses cuidados que eles já defendiam naquela época era para dar segurança para o paciente. Como é que isso se tornou atual e tão evidente para ter sido criada uma legislação que obriga o serviço de saúde a pensar em segurança do paciente? Então você vai saber agora. Olha só. Esse gráfico foi uma pesquisa feita nos Estados Unidos, que eles queriam saber qual era o risco de sofrer uma fatalidade quando estivesse dentro de um serviço de saúde. Houve uma pesquisa e teve a divulgação de um relatório a partir do livro Errar é Humano. E quando foi visto o resultado, o mundo inteiro se apavorou. Como vocês podem ver nesse gráfico, essa parte verde, ela mostra coisas que são ultra seguras. Olha lá, então o que é ultra seguro? Viajar de avião, voos agendados, isso é muito seguro. A chance de acontecer alguma coisa ela é muito pequena, apesar de existir. Depois, lá no amarelinho, olha só, o que é regular? Que acontece mais, a chance de você perder a sua vida dirigindo. É maior você morrer num acidente de trânsito do que num voo agendado. Voo agendado, tá? A parte de baixo, olha aqui, ó. Voo fretado já é um risco maior. Vamos lembrar dos acidentes recentes da Chape que aconteceram. Tudo voo fretado. E aqui no vermelhinho, o que é mais perigoso? Olha só.
mais perigoso, a maior chance de acontecer? Lá embaixo tem pular de bungee jump, escalar a montanha e lá em cima, olha o que aparece? Cuidados de saúde. Sério isso, né, gente? É para se preocupar mesmo. Então, olha só. Quando o mundo teve conhecimento desse relatório que o Instituto de Medicina mostrou, ficaram apavorados e viram que a chance de sofrer um dano fatal quando nós recebemos um cuidado de saúde era maior do que pular de bungee jump, escalar montanha, morrer num acidente de trânsito. Eles perceberam que tinham que fazer alguma coisa. E foi aí que começou, então, a ser criadas as políticas e as campanhas de segurança do paciente. Muitos estudos foram feitos e eles perceberam que os erros, os danos que acontecem, eles são multifatoriais. Não tem um culpado ou uma causa, uma pessoa que errou. Então, começou a ser estudado algumas coisas como essa. Por exemplo, dê uma olhada aqui comigo nesse erro que foi. Isso aqui eu trouxe para vocês. Esse é do New York Times, tá? Então, assim, olha o que dizia o New York Times em 2010. Erros médicos estão mais frequentes, diz a pesquisa. Aí embaixo, no caso mais grave relatado, um dreno de tórax foi inserido no pulmão errado, no pulmão o que estava saudável, e este entrou em colapso, ou seja, o que estava bom ficou ruim, o que estava ruim perdeu do mesmo jeito. Imagens como essa aqui que vocês estão vendo, ó, já viram isso aqui, gente? Quantas histórias de pacientes que passaram por uma cirurgia e a equipe esqueceu um instrumental. Ou aqui, isso aqui ó, é o caso de uma infecção de fístula, isso aqui pode ser num paciente nosso. Coisas como essa estão se tornando mais comuns. E conforme isso foi aparecendo e depois dessa pesquisa, o mundo alertou e eles começaram a estudar por que os erros acontecem. Porque o nome do livro, não sei se vocês prestaram atenção, lá do Instituto de Medicina, era Errar é Humano. Sim, porque o cuidado de saúde ele não é feito só por máquina, precisa de gente para trabalhar, gente que tem sono, gente que fica cansado, gente que vai trabalhar preocupado com o filho que ficou doente lá em casa. Então, a chance dessas pessoas errarem, ela é muito maior do que uma máquina que é programada. Mas, qual é a parte que a gente precisa entender? Que o erro, geralmente ele vem numa sequência, que é o que a gente chama do modelo do queijo suíço de falhas. Olha só, olha comigo esse modelo do queijo suíço. Aqui é um exemplo para vocês. Então, olha só, o paciente precisa de uma medicação. Então, tá aqui. Ok, ele precisa de uma medicação. Mas, o médico está cansado e vai lá e prescreve uma dose errada. A farmácia não verifica o erro na prescrição e a enfermeira, quando vai colocar o horário que o paciente vai tomar, também não observou que a dose está aumentada. Então, vamos supor que é uma criança que precisa tomar uma dose X e aí o médico colocou uma vírgula no lugar errado, então era 1, ficou 10 vezes mais. Então, olha só. O médico fez a dose errada, a enfermeira não observou, a farmácia mandou a medicação conforme a prescrição porque não olhou. Lá no quinto elemento, a administração foi feita por quem? Pelo técnico de enfermagem. Qual que é o resultado final? A morte do paciente. Gente, a chance disso aqui acontecer é muito grande. Mas vocês viram que foi uma sucessão de erros. Começou lá pela prescrição errada, mas a farmácia não viu, o enfermeiro não viu e quem administrou também não percebeu. Quando aparece na mídia, aparece assim, técnico de enfermagem faz dose errada e mata paciente. Aí o que acontece? A mídia quer achar um culpado, tem que punir, tem que caçar o Corém, só que olha só, não aconteceu por conta de uma pessoa só, foi uma sucessão de erros. O trabalho da equipe que faz segurança do paciente é criar obstáculos para que esses erros não aconteçam. Não é um obstáculo só para o técnico de enfermagem lá na ponta. É um obstáculo desde a prescrição médica. É parametrizar um sistema para que na hora de digitar o médico tenha que confirmar, que tenha dupla ou tripla checagem, para que alguém na metade do processo perceba e evite esse erro. Esse é o papel dessa equipe. Então, quando a gente vê esses dados, a gente se preocupa. O que a gente pode fazer? Se é
tão grave estar num serviço de saúde, se a chance de acontecer um evento fatal é tão grande, o que que a gente pode fazer? É exatamente o que esse setor que eu trabalho faz. Na verdade, eu não faço segurança do paciente e controle de infecção sozinha. Existe uma equipe, essa equipe é formada por profissionais das diversas áreas, que envolve farmacêutico, médico, o pessoal da manutenção, que cuida da qualidade da água e da manutenção dos equipamentos, setor de qualidade, comunicação, enfim. Toda a equipe multidisciplinar se reúne uma vez por mês na matriz em Joinville para deliberar sobre as questões de segurança do paciente. Os protocolos, eles já foram estabelecidos, tá? Que são esses aqui: identificação do paciente, higienização das mãos, cirurgia segura, segurança no preparo e administração de medicamentos, queda e segurança dos equipamentos. Esses protocolos, eles já são muito bem descritos e vocês podem conhecê-los em detalhes no Manual de Gestão de Risco e Segurança do Paciente. Isso aqui é obrigatório que a gente tem que fazer. Essa equipe se reuniu e destrinchou cada protocolo desse. E esses protocolos, eles têm que acontecer em sua totalidade na unidade de diálise. Então, por exemplo, o protocolo de identificação do paciente. A identificação do paciente... Tá aqui, ó, o nosso primeiro protocolo. Ela acontece lá na recepção. Então, quem está envolvido? Se for o primeiro turno, é só a enfermagem, mas nos outros turnos, a pessoa que está no administrativo, ela está envolvida. O protocolo de risco de queda, todo mundo tem que conhecer, porque no crachá do paciente que tem risco de queda, ele tem uma sinalização, que é uma bolinha verde. E isso significa que aquele paciente não pode circular sozinho pela unidade. Então, você que é do administrativo, você do serviço de higiene e limpeza, você da enfermagem, de outras áreas, tem que saber, se você vê um paciente com um crachá, com a bolinha verde caminhando sozinho, você tem que oferecer ajuda, chamar a enfermagem, comunicar, porque você já sabe que aquele é um paciente que tem alto risco de queda. Então, esse é um comprometimento de todas as áreas e é importante que todos conheçam. O protocolo de uso seguro e administração dos medicamentos tem muito, muito a ver com o pessoal que vai para o estoque, porque são eles que embalam, são eles que vão colocar as etiquetas, tem etiqueta para tudo. Então, deixa eu mostrar para vocês um pouquinho de como isso funciona. Então, olha só, lá na identificação do paciente, a gente tem o crachá, que eu mostrei para vocês. Nessa identificação, tem o nome completo do paciente e data de nascimento. No centro cirúrgico, isso só acontece na unidade Vida Center em Joinville. Os pacientes recebem uma pulseira verde como essa, com nome completo e data de nascimento. Dessa forma, ele entra para o centro cirúrgico. Aqui está um exemplo do que a gente faz no protocolo de risco de queda. Tem uma plaquinha que sinaliza a máquina do paciente que tem alto risco de queda. Tem a cartilha que nós fizemos, uma cartilha de prevenção de quedas, e é importante que vocês conheçam para que vocês ajudem a disseminar essas informações. E aqui está a medicação que eu falei para vocês. Quem vai lá trabalhar no estoque, quem vai trabalhar no transporte, tem que entender. Isso aqui é um medicamento psicotrópico, um medicamento controlado, ó a bolinha preta. Então, todo mundo tem que entender. Além disso, a gente pensa na segurança do paciente quando a gente faz o controle da qualidade da água. Se tem uma coisa que a gente deve se preocupar em hemodiálise, é com a qualidade da água. Quem vai para a área da enfermagem, o técnico de enfermagem, tem uma escalinha aí que você vai conhecer na unidade, é responsável por fazer o teste organoléptico, é um teste diário que tem que descer. Olha só, isso é extremamente importante, é de uma responsabilidade enorme. Então, tem que receber a capacitação e tem que fazer esse teste de uma maneira muito séria. Uma contaminação na água, a gente tem morte de um turno inteiro de diálise. Nós estamos falando de 30 pacientes. E, gente, isso é tão sério que não dá nem tempo da gente tentar socorrer, se for uma contaminação bem grande. Então, o pessoal da manutenção está intimamente ligado para qualquer processo. Só vou trocar uma torneira. Tem que lembrar, existe um sistema de água tratada para hemodiálise. Outra coisa que a gente se preocupa muito, e é quando a gente faz o controle de infecção, em relação à infecção de acesso. Aqui, ó, uma fístula infectada. Isso aqui
pode ser resultado da má adesão a esse outro protocolo aqui, que é o de higienização das mãos. E olha só, quem tem que higienizar as mãos não é só o pessoal da enfermagem. Quem tem que higienizar as mãos são todas as pessoas. E isso vocês aprendem desde que são pequenininhos. Que a mãe diz, tem que lavar a mão quando chega da rua, tem que lavar a mão antes de comer, tem que lavar a mão antes e após usar o banheiro. E no serviço de saúde, muito mais. Nós precisamos higienizar as mãos o tempo todo. Se você vai trabalhar lá no call center, que é um ambiente fechado, vocês precisam ter um cuidado rigoroso com a higienização das mãos. Porque se eu tiver uma pessoa com conjuntivite, que coça o olho, não higieniza a mão e bate o ponto lá no teclado, vai ter uma infecção geral. Porque daí o outro vai, bate também, coça o olho, o outro vai também, bate o olho. Sem contar nas infecções respiratórias. Por exemplo, gripe. Tô gripado, espirrei, contaminei minha mão, saio tocando por tudo. Então, vocês também fazem parte da segurança do paciente. Tem que lembrar que vocês frequentam lugares comuns. Nós almoçamos nos mesmos restaurantes que o pessoal que atende o paciente lá na clínica e o pessoal que está no call center, administrativo, matriz. Nós circulamos. E bactéria, gente, não voa. Bactéria a gente leva pela mão, a gente sai contaminando tudo. Então, se você não lava sua mão após usar o banheiro, você está levando aquele coliforme fecal, o cocô, na sua mão e está deixando lá no utensílio de servir a comida. Daí o técnico de enfermagem vai lá, pega naquilo também, pega aquele coliforme fecal e leva lá para o paciente. É assim que acontecem as infecções. Já viram quando tem um setor inteiro, todo mundo com diarreia ou todo mundo com conjuntivite? A bactéria não foi voando, ela foi pela mão contaminada. Além desse cuidado com a higienização das mãos, nós temos um controle rigoroso com os acessos. O que é o acesso para a hemodiálise? Então, existem 3 maneiras do paciente fazer hemodiálise, por 3 vias. Ou faz pela barriga, um catéter que passa aqui no abdômen, que faz diálise peritoneal. Ou faz uma fístula, que é um procedimento cirúrgico, confecciona a fístula, e aí a cada sessão de diálise tem uma agulha, que eu falo que é um prego, é enorme, fura 2 furos no paciente, a diálise é por ali, ou por catéter, que passa ou aqui no pescoço, ou aqui na virilha, ou aqui na subclávia. O maior risco de infecção desses 3 é com o catéter. E nós tentamos evitar fazer diálise em paciente com catéter. Mas às vezes o paciente não tem outro acesso, é um paciente novo, então precisa fazer. Qual é o controle rigoroso? Isso aqui começa lá no estoque, quando o pessoal recebe o material que vai armazenar, e aí a gente pede, olha, tem que fazer controle de temperatura do ambiente, controle de umidade, porque se eu tenho um material estéril que pega umidade, ele perde a esterilização dele, pode crescer um fungo, aí eu vou pegar esse catéter, vou passar no paciente, vou fazer uma infecção fúngica nesse paciente. Então, entenderam que todo mundo faz parte? Quem faz o transporte, quem faz a compra, quem armazena, todo mundo tem um papel importante na segurança do paciente. E o técnico de enfermagem lá na ponta, quando vai fazer esse curativo, se ele não seguir o POP da CCI, se não fizer esse curativo com uma técnica asséptica, ele pode sim causar uma infecção nesse paciente e pode levar o paciente a ter complicações e o paciente pode ir à morte. Outra parte extremamente importante eu preciso enfatizar, isso é para todos. A gente sempre pede, quando vocês entraram aqui, que vocês tenham a carteirinha de vacinação e que as vacinas estejam em dia. Então, a gente pede principalmente o esquema para hepatite B. Por que a gente tem esse cuidado? Primeiro que o Programa Nacional de Imunização, ele te dá o direito de receber essa profilaxia. Gente, hoje a gente tem bastante paciente com o vírus da hepatite B, é altamente contagioso e o vírus da hepatite B, ele fica vivo no meio ambiente. Então, se o pessoal do Serviço de Higiene e Limpeza não seguir o processo correto, não fizer conforme os treinamentos a limpeza do ambiente, eu posso ter numa gota de sangue que pingou um monte de vírus e esse vírus pode se espalhar por tudo e a gente pode contaminar outros pacientes ou se contaminar. Porque dentro da sala de diálise é um ambiente insalubre. Nós temos o risco, nós temos contato. Mas qual que é o papel de vocês? Primeiro, vacinar. Se eu tenho a vacina, eu estou protegido. E além disso, fazer uso de EPI, que é a aula da segurança do trabalho. Então, vocês têm EPIs disponíveis, precisam utilizar, e a falta do uso dos EPIs é cabível de medidas disciplinares. Então, vocês são
obrigados a utilizar. Eu não posso higienizar a sala de diálise usando luva de procedimento. Tem que usar a luva de borracha amarela conforme o protocolo. Então, as regras foram feitas para ser seguidas, porque eu preciso controlar a infecção, pensando no paciente e pensando no colaborador. Nessa última figura que vocês estão vendo, tem um ambiente, e nesse ambiente aqui, pode ver que tem um X marcadinho em verde. Isso aqui foi um trabalho feito com suave. O que é um suave? É como se fosse um cotonete que a gente vai passando nas superfícies e coloca lá para incubar para ver onde é que tem bactéria. As pessoas têm a errada noção de achar que a parte mais importante a ser limpa é o chão. Tanto é que quando alguém entra no centro cirúrgico e tem que usar o propé, sabe aquela capinha no pé? Ai, nossa, que ambiente limpo, que cuidado que as pessoas têm. Gente, balela. Porque a infecção ela não vem do chão. Ninguém passa a mão no chão e bota a mão no paciente. Se alguma coisa cair no chão, ou a gente joga fora ou a gente pega e lava a mão. Se a comida cai no chão, a gente não pega e come. Então o chão é a parte que a gente não tem que se preocupar. Precisa estar limpo, mas não é a parte mais importante. A parte que mais importante que afeta a parte de controle de infecção é onde a nossa mão alcança. Então, eu estou falando de maçaneta de porta, telefone celular, bolsa, corrimão de escada. Então, dá uma olhadinha nesse desenho. Vamos ver nesse ambiente aqui que eu circulei para vocês. Olha lá, onde está? Teclado do monitor, mesinha de cabeceira, tudo aqui, ó, puxador da mesinha de cabeceira, na própria torneira, que é onde vai a mão. Então, percebam que não tem nada no chão. Olha lá, não tem nada. Olha lá o monitor, o respirador. É onde a mão toca. Em todos esses lugares que estão sinalizados com verde, estão mostrando que ali foi encontrado bactéria. Então, sempre que você tocar qualquer lugar que é de uso comum, teclado de computador, telefone, mouse, caneta que é compartilhada, tem que higienizar as mãos. Em toda a unidade tem vários pontos de solução alcoólica para poder fazer a higiene de mãos. Então, assim, ó, chegou. Primeiro, quando a gente chega no trabalho, principalmente quem vem de transporte público, tem que lavar a mão bem lavada com água e sabonete. Lavou bem porque veio lá no ônibus, segurando, contaminou, alguém espirrou, botou a mão, outro também. Tem gente que dá uma coçadinha aqui, vai no banheiro, não lava a mão, aquilo é uma contaminação. Aí vocês chegam, vão lá no ponto, bater o ponto, já deixa aquela história de bactéria toda ali. E bora trabalhar. Isso porque quando não coça o nariz, não coça o olho, aí vem o outro coleguinha faz a mesma coisa. Então, tem ideia de quanta contaminação tem só no teclado onde a gente bate o ponto? Por isso que sempre ao lado de um ponto, num tecladinho ali, tem um dispenser com solução alcoólica. As pessoas sempre têm a dúvida de que qual é o momento que eu tenho que usar ou uma coisa ou outra. Então, assim, ó, a gente lava a mão quando elas estiverem visivelmente sujas. Tô olhando, tá sujo, tá na hora de lavar. Ou quando eu uso sucessivas vezes a solução alcoólica, que ela já começa a meio que grudar, aí é hora de ir lá lavar bem com água e sabão. Mas aí assim, gente, lavar a mão não é lá molhar a pontinha do dedo e fazer assim com a água, não limpa nada. Se vocês forem lavar a roupa em casa só com água pura, a roupa só vai molhar, secar, gastar energia, mas ela continua suja. A mão é a mesma coisa. Usou o banheiro, tocou em algum lugar, molha, sabão e força. A gente tem que esfregar, ó, tem que esfregar, porque senão a mão não fica limpa. E a gente não lava direito a mão se a minha mão tá com adorno. O que que é adorno? Anel, aliança. Eu não posso ter no punho relógio, pulseira, e se a roupa tiver até aqui, ó, tem que puxar a manga, porque eu também preciso lavar o punho, eu tenho que lavar toda a minha mão. Então, mas eu não tenho uma pia perto, eu não tenho um sabonete, por isso que tem que ter álcool o tempo todo perto de vocês. Então, tem que higienizar as mãos. Vão ficar loucos só higienizando as mãos? É assim mesmo. Em serviço de saúde, tem que higienizar a mão o tempo todo. Nós temos um álcool de qualidade, um sabonete antisséptico de qualidade, nós temos pias disponíveis, então é só ter o hábito. Segurança do paciente também é no reuso, com o controle dos dialisadores, é no estoque. Olha esse ambiente. Vocês acham, gente? Olha só esse teto. Vocês acham que se eu armazenar um medicamento aqui, olha como está armazenado aqui embaixo. Vocês acham que isso aqui é segurança do paciente? Vocês acham que é seguro administrar esse medicamento que foi transportado dessa maneira, sem controle de temperatura, úmido, bagunçou tudo lá dentro, daí eu guardo num lugar assim, ó, com o teto cheio de fungo.
Nós moramos numa região úmida. O pessoal lá de Tocantins não, lá é quente, mas aqui é extremamente úmido. Isso aqui é fungo. Então, isso aqui não combina com o serviço de saúde. Se eu guardo esse medicamento num ambiente como esse, olha o que acontece. E aí, se eu administro isso aqui para o paciente, no mínimo não vai fazer efeito, né, gente? Mas eu posso causar um dano para o paciente. Esse é o papel do núcleo de segurança do paciente. É por isso que as regras existem, é por isso que os protocolos existem, é por isso que a gente se reúne e nessas reuniões que a gente faz, a gente discute os erros que já aconteceram. Então a gente estuda para ver o porquê aconteceu, onde aconteceu a falha, para que a gente crie uma barreira para evitar que esse erro venha acontecer novamente. O meu recado que eu deixo para vocês é esse aí. Leia comigo. Não basta aprender com os erros, é preciso aperfeiçoar os acertos. Quando nós lidamos com pessoas, com seres humanos, não dá para ficar errando. Eu vou aprender com o meu erro. Não, a gente precisa se aperfeiçoar. Nós temos que ter o comprometimento com a busca da melhoria contínua. Fazer segurança do paciente, controlar a infecção é a nossa obrigação. Cada um de nós que está nessa instituição tem a obrigação e tem que estar envolvido com a nossa missão, que é salvar vidas em tudo o que fazemos. Se você vai ser telefonista da unidade, recepcionista, serviço de higiene e limpeza, você tem a obrigação de trabalhar de maneira a evitar danos desnecessários. Se você é do serviço de higiene e limpeza, molhar um corredor e não colocar uma placa e o paciente cair, você causou um dano. Então, todos nós estamos envolvidos e temos um papel fundamental na segurança do paciente e a prevenção de infecção. Eu desejo que vocês todos sejam bem-vindos, que tenham vida longa na Fundação ProRim e que, acima de tudo, estejam comprometidos com a nossa missão, que é salvar vidas em tudo que fazemos. Um grande abraço para vocês e até uma próxima, muito em breve aí na sua unidade. Tchau, tchau.